pessoal, bem-vindos à aula de língua portuguesa. Como vocês sabem, a aula de hoje é destinada ao estudo dos descritores da matriz SAEB. Bem, a dinâmica de hoje é voltada para a identificação de opiniões divergentes sobre um tema. Ter contato com variados textos que tratam do mesmo tema é essencial para que a gente construa a habilidade de analisar o modo do tratamento do tema dado pelo autor e as condições de produção, de recepção e de circulação dos textos. Quando alguém não conhece um problema, não pode emitir uma opinião sobre ele, e muito menos sugerir uma forma de resolvê-lo. Então, nesse primeiro momento, nós analisaremos 3 textos opinativos que apresentam diferentes pontos de vista sobre o mesmo fato. Até certo ponto problemático, né, para os moradores do Rio de Janeiro. Então, a partir da análise dessas opiniões, você será capaz de conhecer bem o assunto e também será possível formar seu ponto de vista sobre o fato em discussão. Será interessante conhecer diferentes opiniões sobre um fato, já que assim ficará mais fácil chegar às suas próprias conclusões sobre o assunto. E, para isso, preste atenção à construção dos textos opinativos. Gostaria de fazer um lembrete, né? Os 2 primeiros textos, eles são adaptados do jornal o Globo e fazem parte da seção Nossa Opinião ou Outra Opinião do primeiro caderno do jornal. Vamos a eles? Texto 1. O decreto que cria a Zona de Preservação Paisagística e Ambiental, assinado no início do mês pelo prefeito Eduardo Paes, pretende promover um programa de limpeza da poluição visual do centro e da zona sul de nossa cidade. Tal decreto pretende viabilizar a utilização de outdoors e estruturas semelhantes em fachadas de prédios e viadutos da cidade, combatendo assim a poluição visual. Embora o desafio para implementar uma política desse tipo seja grande, porque irá enfrentar resistência dos que se beneficiam desse tipo de propaganda, combater a poluição visual é obrigação do poder público em qualquer lugar do mundo. Texto 2. A Prefeitura criou, por decreto e não por lei, uma zona de preservação paisagística e ambiental, o que deve ser saudado, pouco importando saber, no momento, se o decreto era um instrumento aconselhado para definir tal política. No entanto, há um fato de ordem legal que deve ser acentuado nessa discussão, que entendo muito útil. A Constituição Federal, no artigo 22, estabelece ser privativo da União legislar sobre a propaganda comercial. Os municípios podem legislar sobre posturas e normas de urbanismo, não sobre a publicidade comercial, nela incluída a publicidade externa, que parece estar se transformando em inimiga pública, o que não é. Londres, Tóquio e Nova York exibem na publicidade externa e com orgulho a sua modernidade. Convenhamos, a publicidade não é tão feia assim. Vamos ao texto 3. O decreto do prefeito Eduardo Paes, que proíbe a publicidade nas ruas do centro e da zona sul do Rio, pode deixar quase 6 mil pessoas sem trabalho, segundo o levantamento do CEPEX, RJ, Sindicato de Empresas de Publicidade Exterior do Rio. O presidente do sindicato, Valdir Pereira, disse que vai à justiça para tentar derrubar a medida que começou a valer na quinta-feira. Batizado de Rio Limpo, o projeto, além de suspender a veiculação de peças publicitárias em prédios e outdoors, redefine o tamanho dos letreiros de bares, lojas, shoppings, restaurantes e bancos. Segundo Pereira, as empresas de publicidade não tiveram tempo suficiente para se adequar às novas regras, já que o decreto entrou em vigor no dia seguinte à sua publicação. Sem espaço para propaganda, as empresas podem perder anunciantes e serão obrigadas a dispensar o trabalho dos seus colaboradores, lembra Pereira. De acordo com ele, todo o setor, que abrange desde agências de publicidade até gráficas e empresas que instalam as peças, serão prejudicadas. Vejam bem, né? No texto 1, né, o articulista, ele apresenta uma opinião favorável ou contrária ao decreto que cria a ZPPA. Ele é a favor do decreto, né?
Ao mencionar a Constituição Federal, né, o autor do texto 2, ele deixa implícita uma crítica à atitude de Eduardo Paes. Você concorda com essa afirmativa? Apesar, né, do autor ele ser favorável à decisão, ele faz uma crítica a ela, né? Ele diz que não é de ordem dos municípios, de acordo com a Constituição, legislar sobre essas causas, né? E agora, né, abordando todos os três textos, quais apresentaram opiniões favoráveis e quais apresentaram opiniões desfavoráveis ao decreto do governo? O texto 1 e 2, né, se apresentaram favoráveis, e o texto 3, desfavoráveis, certo? Então, vejam que todos estão falando sobre o mesmo fato, mas com opiniões divergentes. Então, é muito importante que a gente saiba identificar essas opiniões. Vamos agora a mais dois textos, né, que falam sobre escola e violência, para que a gente possa relacionar essas opiniões. Texto 1. A violência é um problema social que está presente nas ações dentro das escolas e se manifesta de diversas formas entre todos os envolvidos no processo educativo. Isso não deveria acontecer, pois a escola é lugar de formação da ética e da moral dos sujeitos ali inseridos, sejam eles alunos, professores ou demais funcionários. Porém, o que vemos são ações coercitivas, representadas pelo poder e autoritarismo dos professores, coordenação e direção. Numa escala hierárquica, estando os alunos no meio dos conflitos profissionais que acabam por refletir dentro da sala de aula. Além disso, a violência estampada nas ruas da cidade, a violência doméstica, os latricínios, os contrabandos, os crimes de colarinho branco, têm levado os jovens a perder a credibilidade quanto a uma sociedade justa e igualitária, capaz de promover o desenvolvimento social em iguais condições para todos, tornando-os violentos conforme esses modelos sociais. Nas escolas, a relação do dia a dia deveria traduzir respeito ao próximo, através de atitudes que levassem à amizade, harmonia e integração das pessoas, visando atingir os objetivos propostos no projeto político-pedagógico da instituição. Muito se diz sobre o combate à violência, porém, levando ao pé da letra, combater significa guerrear, bombardear, batalhar, o que não traz um conceito correto para se revogar a mesma. As próprias instituições públicas se utilizam desse conceito errôneo, princípio que deve ser o motivador para a falta de engajamento dessas ações. Levar esse tema para a sala de aula desde as séries iniciais é uma forma de trabalhar com um tema controverso e presente em nossas vidas, oportunizando momentos de reflexão que auxiliarão na transformação social. Jussara de Barros, Brasil Escola. Vamos ao texto 2. O texto 2, né, traz o seguinte cartaz. Aula de hoje, escola é lugar de paz. Ontem na escola, todos nós levamos um soco. Que tristeza, né, minha gente? Vocês concordam com o ponto de vista apresentado em cada um dos textos? Os textos, eles apresentam a mesma opinião. Vamos para o terceiro. O recreio no EEU da Teodoro Vieira, em Florianópolis, costuma ter mais do que brincadeiras de corda e amarelinha. Não faltavam brigas e agressões verbais. Localizada entre o bairro de classe média e outro pobre, a escola sofria com a discriminação entre os alunos. Uma parceria com a ONG Universidade da Paz ajudou a equipe gestora a transformar estudantes briguentos em agentes da paz e a envolver professores e profissionais nessa batalha anti-violência. Todos são preparados para mediar conflitos usando diálogo e jogos cooperativos. No dia a dia, a gestão participativa é a tônica. Os conselhos administrativos de classe de segurança têm representantes de pais, alunos e funcionários. Assim, desde as questões pedagógicas até o modelo da roda escolar são decididos coletivamente. Fora da escola, a equipe fechou uma parceria com a Associação Comercial do Bairro para oferecer aulas de robótica e outra com a Universidade Federal de Santa Catarina para a formação continuada dos professores. Completam a lista de ações colaborativas, as atividades esportivas e um dia para os pais, em que eles acompanham a aprendizagem dos filhos. Graças à capacitação em serviço, o corpo docente começou a incluir o debate sobre a realidade social dos estudantes
e a criar projetos didáticos que valorizem tanto os conteúdos como a convivência pacífica. Veja, esses 3 textos apresentam as mesmas opiniões, as temáticas apresentadas são as mesmas, podemos fazer alguma relação entre eles? Sim, né? Os 3 textos, eles falam sobre a violência na escola, né? E maneiras de resolvê-la. Vamos agora à questão SAEB da apostila de vocês. Lê os textos abaixo. Você acredita que o jovem tem condições de mudar o país? O primeiro texto diz o seguinte: sim, o jovem tem um papel importante no panorama político do país. As manifestações e as movimentações estudantis, por exemplo, chamam a atenção e ganham repercussão nacional. A tomada de consciência é fundamental, já que daqui a alguns anos nós é que vamos estar no poder. O segundo texto diz: não, o jovem é muito acomodado. A gente não faz nada para mudar o país. Pequenas manifestações ou ações individuais não adiantam. Não são levadas a sério e morrem logo. A única forma de conseguir alguma coisa é por meio de uma mobilização nacional. Mas o jovem não está interessado em se mexer. Então, sobre o texto 9 e o texto 10, nós podemos dizer que o texto 9 defende a mobilização nacional como forma de conseguir alguma coisa para mudar o país. E no texto 10 afirma que a tomada de consciência é fundamental para a mudança do país. O texto 9 defende a tomada de consciência como sendo fundamental para a mudança do país. O texto 10 diz que o jovem é muito acomodado. O texto 9 afirma que a atuação do jovem na mudança do país será sempre a mesma, e o texto 10 que o jovem é muito acomodado. D. O texto 9 declara que daqui a alguns anos os jovens vão estar no poder. O texto 10 defende a tomada de consciência como sendo fundamental para a mudança no país. Então, o texto 9 defende a tomada de consciência e o texto 10 diz que o jovem é acomodado. Então, a alternativa correta é a letra B. Chegamos ao final. Fiquem em paz e até a próxima.